Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Martinelli e antes de começar esse vídeo eu gostaria de pedir para vocês, por favor, clique em se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações aqui do canal, você receber meu conteúdo e também, por favor, curte, comenta, compartilha esse vídeo, leva ele até mais pessoas para a gente botar o canal para crescer. Então, vamos lá. Hoje, no vídeo eu vou tratar sobre um assunto que muitos já me perguntaram e que muitos acabam errando e gastando até muito por acharem que precisam de um equipamento específico para fazer o chroma key. Então, no vídeo anterior eu falei com vocês sobre como trabalhar a iluminação para o chroma key, mas ainda tem muitos que vão achar assim, pera lá, eu preciso comprar uma estrutura X, eu vou lá no site tal, vou gastar horrores para poder montar um chroma key porque ele é melhor. E não é bem assim. A minha estrutura aqui, para vocês terem uma ideia, eu comprei da mais barata que tinha. É uma estrutura que tá na cara, que são ferros, canos de ferro que foram soldados. Então é um trabalho aí de ferreiro mesmo, não tem nada de soldador, não tem nada de profissional, assim, aquele equipamento top. E é o melhor sistema que eu já encontrei. Eu já vi sistemas caríssimos, eu já vi de marcas famosas aí que cobram R$1.500, R$2.000 só na estrutura. E ainda assim, esse que eu achei foi o ideal para mim. Ele não seria tão adequado num ambiente externo. Então, o pessoal que for fazer uma gravação externa precisa colocar um chroma key no ambiente externo. Não vai ser tão legal assim, porque talvez ele não tenha tanta estabilidade, ele vai balançar um pouco com muito vento, mas para ambiente interno, estúdio, ele é perfeito, cara, e é muito, muito barato. Essa estrutura, vou mostrar agora para vocês. Essa estrutura que eu comprei, na época eu paguei em torno de R$180. Ele pode chegar a 3 metros de largura e 2 metros de altura. E você consegue regular isso milimetricamente, como vocês podem ver aqui no vídeo. Ele tem os ajustes do cano, né? Porque ele é basicamente um cano que passa por dentro do outro. E tem esses parafusos aqui que eles vão pressionar o cano para travar. Ele é muito simples o sistema e funciona perfeitamente. E para fixar a estrutura, eu utilizei esses grampos aqui, né? Eu tenho de 3 polegadas, que são esses maiores, e tenho esses grampos aqui de meia polegada, que funcionam bem também. Então, alguns pedaços aqui eu utilizo os de meia polegada, porque o cano é mais fino e tal, e onde tem a parte do cano mais grossa, que o de meia polegada talvez não pegaria tão bem, eu utilizo os de 3 polegadas. E mesmo também os pedaços que o cano daria certo, né, com os de meia polegada, eu utilizo às vezes um de 3 polegadas para dar mais força, né, e deixar mais esticado o tecido. O tecido que eu utilizo é um tecido que eu comprei no Mercado Livre, paguei em torno de R$40 na época, e a tonalidade dele é azul royal. Ele funciona bem aqui nesse espaço, porque atrás eu não tenho iluminação, mas se você tiver que colocar ele na frente de uma janela já não vai dar certo, porque a iluminação vai passar por ele. Ele é um pouquinho translúcido, então ele vaza luz, ele não é blackout. Ele não tampa completamente a luz. Então ele funciona bem nos ambientes que você tem um certo controle de iluminação. Só que eu gostei muito dele, ele é muito bacana porque ele estica. Ele não é aquele tecido duro que pode rasgar ou que não fica tão natural. Ele estica muito bem. Você consegue puxar ele, esticar bastante. E ele é super barato, cara. Paguei R$40 na época, ou até menos, não me recordo exatamente. Mas foi algo em torno disso. Eu vou colocar aqui na descrição o link de tudo, tá? Desde os grampos, de 3 polegadas, de meia polegada eu não tenho, mas eu tenho o link dos de 3 polegadas. Do tecido, eu vou colocar também o link de onde eu comprei. E essa estrutura, também vou colocar o link dela.
Então essas 3 coisas eu vou colocar o link, vocês vão ver que mesmo agora não deve estar muito mais caro, e vocês vão ver que compensa. Se você juntar tudo, deve ter dado algo em torno de R$ 300. E vale super a pena, porque já vi gente gastar 600, 800, já vi gente gastar quase R$ 2.000 para montar uma estrutura de chroma key e não ficou satisfeita, porque às vezes o tripé ele balançava, não tinha tanta estabilidade, enfim. Essa estrutura aqui, eu garanto que ela vai proporcionar qualquer qualidade que você precisa, assim, se você tiver que gravar algo com muita qualidade, uma estrutura mais estável para fazer os vídeos em libras, por exemplo, que é o meu foco de trabalho, vocês vão ver que essa estrutura aqui ela é perfeita para isso. É muito barata e funciona super bem. O tecido ele fica muito bem esticado. Então, como eu falei no vídeo anterior sobre a iluminação, da gente tentar evitar as sombras, aqui eu já trago para vocês que o tecido esticado ele ajuda muito no evitar rugas que depois dificultam na hora de fazer a remoção. Então, mesmo que hoje as ferramentas de remoção de fundo dos softwares eles tenham avançado bastante, ainda assim, quanto mais você consegue eliminar esses problemas físicos, na hora da edição vai ficar muito mais prático. Às vezes você vai clicar, já sumiu e você já começa a fazer o seu trabalho. Você não precisa ficar perdendo tempo em fazer um ajuste fino, aquela coisa mais detalhada. Você consegue fazer mais rápido se você tiver uma captação melhor. Sobre a tonalidade do meu tecido, acho que eu vou tocar nesse assunto porque existe um certo mito sobre o tecido ter que ser verde para ser melhor, enfim. Rapidamente, eu vou explicar por que eu opto pelo azul. Quando você escolhe trabalhar num ambiente pequeno, ou quando você é obrigado a trabalhar em um ambiente pequeno, o fundo azul ele proporciona mais praticidade na hora de fazer um chroma key. O verde ele é muito utilizado no cinema e, de fato, eu até prefiro o verde por questões assim de, por exemplo, o meu relógio, a caixa dele, ela é meio azulada, é um azul escuro. Quando eu vou fazer o chroma key, algumas vezes eu tenho uma dificuldade de fazer a remoção e eu preciso dele para me gravar, porque quando eu vou gravar libras, eu vou gravar em pé, eu não pego o celular e depois coloco no bolso. Às vezes tem vídeo que começa muito rápido, enfim, eu tenho que usar o relógio porque eu consigo controlar o celular com ele, e o celular controla a câmera. Então o mesmo aplicativo que eu uso no celular para controlar a câmera, eu consigo disparar pelo relógio. Então ele me transforma o ambiente de trabalho de uma forma mais prática. Então eu não tiro ele por conta disso. Seria fácil tirar e gravar normal, mas eu preciso dele para gravar, então eu tenho um pouco mais de trabalho. Às vezes eu consigo ajustar foco, enfim, utilizando o relógio. E o fundo verde ajudaria nesse caso, porque não tem um contraste com esse azul. Só que qual o problema do fundo verde? O fundo verde, ele brilha muito, tá? O verde ideal, ele brilha muito. Seria algo nessa tonalidade aqui, ó. Esse tom de verde. Esse tom de verde, você pode ver até que nesse vídeo, ó, ele brilha muito. Então imagina esse verde brilhando, refletindo aqui no ombro, no cabelo, tudo. Na hora de remover, dá para corrigir? Dá. Só que depois eu vou ter que fazer um tratamento isolado para essa tonalidade de verde. E vai dar um pouquinho de trabalho, porque o espaço é pequeno. Se eu gravo com azul, apesar de eu ter essa dificuldade com o relógio, eu tenho uma outra praticidade. Quando o azul dá essa refletida, ele reflete menos esse tecido, mas quando ele dá essa refletida em cima de mim, aqui no ombro, enfim, todo o contorno, eu consigo tratar melhor a cor. Eu faço o chroma key, trato a cor e no finalzinho, quando eu vejo aquele azulado bem de leve aqui, ele fica leve. Só que eu gosto de ser perfeccionista no tratamento do chroma key. E eu consigo fazer um corte
só nesse azul. Isoladamente, só esse azul eu consigo cortar. E quando eu faço esse corte, o chroma key ele fica extremamente natural. Então, é por isso que eu escolho o azul e não o verde. Não quer dizer que você tem que escolher o azul porque vai ser melhor para libras. Não. Se você tiver um espaço grande, você fala assim, nossa, eu tenho uma sala enorme, eu consigo 4 metros por 5, eu tenho distância das costas para o fundo, eu tenho uma iluminação que enquadra nos pontos exatos, tudo está perfeito. Aí você pode optar pelo verde, você vai ter uma facilidade maior, a não ser que você utilize uma camisa verde. E aí, óbvio que vai contrastar com o fundo. Então, para você trabalhar, no caso, você falar, eu tenho que usar uma camisa verde porque ela é da empresa que eu estou fazendo vídeo de marketing, enfim, aí sim, ok. Você vai colocar o fundo azul porque você tem que estar com essa camisa verde. Só que a gente sabe que a maioria das cores, né, que a gente utiliza na roupa não tem tanto verde, a gente tem mais vermelho, amarelo, preto, azul, enfim. Eu, por exemplo, não conheço nenhum relógio que seja caixa verde. Então, por isso que o chroma key verde é mais utilizado no cinema. A chance de dar contraste com aquele tom de verde, tem poucos objetos que vão passar por isso. Então, por essa questão, eu utilizo o chroma key azul e não verde, simplesmente pelo meu espaço ser pequeno e eu precisar de uma praticidade maior. Não quer dizer que você precisa utilizar o chroma key azul ou o chroma key verde, tá? Depende da sua necessidade. Se você tiver o mesmo problema que eu, o azul pode te ajudar. Se você tiver um espaço grande, talvez o verde seja mais interessante para você. E hoje, basicamente, era sobre essa questão, estrutura do chroma key. Então, eu já tratei com vocês sobre shutter FPS, já tratei com vocês sobre iluminação e hoje eu trouxe para vocês a estrutura do chroma key. Só vai faltar agora a gente ir para a parte de edição. Como que a gente vai fazer a remoção, como a gente vai fazer esse cuidado com a edição, tá? Então, próximo vídeo eu vou tentar trazer algo em relação à edição, como que vocês vão trabalhar isso. E aí eu acho que eu vou sair da tela e a gente vai direto para a tela do computador. Vou mostrar no meu software, que eu estou habituado, mas consegue trabalhar em vários outros softwares muito bem também, tá? Então eu vou ficando por aqui. Por favor, não se esquece, clique em curtir, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e é isso aí. Valeu, falou e até a próxima.